Pessoal, tudo bem? Olha, até então nós estudamos os circuitos pneumáticos por meio de atuações manuais ou atuações por fim de cursos. Só que nessa aula nós iremos estudar a atuação por meio de contatos elétricos. A gente sabe que a pneumática ela também é conhecida como eletropneumática, justamente pela parte de contatos elétricos que são muito utilizadas aí no âmbito industrial, né, acionamentos elétricos. Então a gente vai ver como é que isso se dá, essa forma de acionamento no âmbito da pneumática. Então nós iremos estudar, no caso, a eletropneumática. Vamos lá. Basicamente nós teremos três componentes básicos que irão esse tipo de acionamento. O primeiro deles é bem claro, que são os botões, também chamado de botoeira. E olha aí como é que são identificados, né, esse tipo de dispositivo nas bancadas. Nós teremos botões que são dessa maneira chamados de botões pulsos e também botões do tipo trava, né, que você gira e ele permanece na posição. Para cada um desses botões, nós teremos dois tipos de contatos. Se vocês olharem esses dois contatos aqui da esquerda, eles são abertos, são chamados de contatos NA, ou normalmente abertos. Esse tipo de contato é o contato mais tradicional, ele está aberto inicialmente, quando você aperta no botão, ele fecha. Só que esse botão ele também pode ser do tipo NF, que é normalmente fechado. O contato ele está inicialmente fechado, quando você aperta no botão, ele abre. E pode ser dessa natureza, tanto para o botão pulso, quanto para o botão trava. Olha aqui, ó, o contato NF trava e o contato NA trava. Então, olha, tá aí a simbologia básica, né, para botões do tipo pulso. E botões do tipo trava, eles têm essa espécie de curvaturazinha aqui, ó, antes da parte, na parte do meio aqui do símbolo. Então, nós temos aí os botões tipo trava, podendo, como dito, ser NA, ou seja, inicialmente ele está aberto e quando você pressiona ele fecha, ou NF, é o oposto, inicialmente ele está fechado, quando você pressiona ele abre. Além dos botões, nós teremos aí como componentes fundamentais para compor os acionamentos elétricos, os relés, não é isso? Relés, eles são compostos basicamente por uma bobina e um contato. Então, olha, nós vemos aqui o desenho, está um pouco pequeno, mas aqui eu tenho a bobina do relé e aqui eu tenho os contatos, ó, podendo ser NF também, normalmente fechados, ou NA, normalmente abertos. Então, olha, vamos ver como é que fica aí a simbologia, né, para nosso relé. A bobina, ela é um tipo de um retângulo e geralmente ela é identificada pela letra K, K1, K2, a depender do número de bobinas. E nós teremos os contatos. O contato, ele parece com um botão, só que não tem a parte superior. E daí esse contato, ele também pode ser, olha, normalmente aberto ou normalmente fechado, sempre identificado com a mesma letra da bobina. Se eu quero acionar o contato aberto K1, eu vou ter que energizar a bobina K1. Se eu criar uma outra bobina K2, eu tenho que criar os contatos com o label, né, com o seu rótulo K2 e assim por diante. Então aqui nós teremos justamente os relés e por fim nós teremos os solenoides, que eles são atuados diretamente, eles são utilizados para atuação direta na válvula. No meu circuito, os solenoides eles terão essa simbologia aqui, ó.
Já na válvula, eles terão essa outra simbologia que nós já estudamos antes. Então, quando a gente vê esse símbolo aqui acoplado a uma válvula, nós sabemos que essa válvula é acionada por solenoide. E esse solenoide ele é ativado quando eu energizo esse solenoide aqui no meu circuito. Assim que em meu circuito o solenoide é energizado, ele aciona a válvula por meio, né, do movimento aí do seu eixo. Então, pessoal, olha, a partir de agora, quando a gente for montar um circuito eletropneumático, nós teremos agora sempre dois circuitos: o circuito de acionamento e o circuito pneumático, tá ok? Então vamos dar uma olhada inicialmente como é que funciona aí o solenoide. Nós iremos estar trabalhando com tensões entre 0 e 24 volts, que é a tensão de alimentação, tá ok? Então, olha, vamos colocar aqui uma linha de 0 e outra de 24 volts. E nós vamos aí, ó, eu vou implementar um relé para a gente ver como é que funciona a atuação do relé. Tá aqui um relé, eu irei colocar aqui um contato aberto e um contato fechado. Então vamos ver aqui. Eu vou alimentar esse relé, essa bobina do relé. Como dito anteriormente, né, vamos chamar esse relé aqui de K1. E daí eu vou nomear todos esses outros contatos também com o mesmo símbolo K1, que são os contatos referentes a esse relé que eu acabei de nomear. Então vamos lá, eu vou energizar a bobina, vou simplesmente dar play e a corrente irá fluir de mais 24 para 0 volts, ela irá fluir aqui. E nós iremos ver que o contato normalmente aberto, ele irá comutar, ficando normalmente fechado. E o contato que é normalmente fechado, ele irá comutar abrindo. Então, olha aí, como a gente mencionou, né? Assim que a minha bobina ela é energizada, o contato K1, que era normalmente aberto, ele fecha, e o contato K1, que era normalmente fechado, ele abre. Para a gente visualizar essa operação. Gente, vamos agora fazer um circuito bem simples para nós entendermos aí de maneira prática o funcionamento desses circuitos acionados por contato elétrico. Olha, o circuito que eu irei fazer é bem simples. Eu irei fazer um circuito que ele consistirá no acionamento de um cilindro de simples ação por meio do pressionamento de um botão do tipo pulso. Então vamos lá, como eu falei, nós iremos necessitar de dois circuitos: o circuito pneumático e o circuito de comando. Eu vou iniciar fazendo o circuito pneumático, porque nós já estamos bem habituados. Está aqui o meu cilindro de simples ação. Eu irei implementar uma válvula aqui, 2 vias. Irei implementar, né, uma alimentação aqui, basicamente, o escape. E vou alimentá-lo aqui. Vejam bem, eu irei colocar o acionamento desse cilindro, um acionamento elétrico por solenoide e o retorno por mola. Olha aí. E esse solenoide, onde é que eu vou, como é que eu vou ativar ele? Por meio do meu circuito de comando aqui, que nós iremos criar agora. Como eu falei, nós teremos aí os contatos, a tensão de mais 24 volts e a de 0.
que é a tensão base de alimentação do meu circuito de comando. Então, vamos lá. Como eu falei, eu quero que esse circuito ele seja acionado por meio de um botão pulso. Então, eu vou botar um botão pulso aqui. E vai ser esse o botão, né, que irá acionar o meu cilindro. Agora, eu irei implementar o meu solenoide no circuito. Ó. Os contatos do solenoide, eles são identificados por essa simbologia, conforme mencionado. E daí eu ligo os terminais do meu botão e do meu potencial de 0 volts. E agora, já irá funcionar? Não, ainda não. Por quê? Porque eu não referenciei esse solenoide a esse solenoide aqui que atua na minha válvula. Eu vou ter que referenciar. Geralmente, a gente encontra nos livros de literatura a identificação por Y. Então, como nós temos um solenoide, um Y. E aí eu vou adicionar aqui também na minha válvula um Y. E agora sim, vejam bem o funcionamento. Assim que eu acionar, que eu der o play no meu circuito, ele ainda não irá atuar, pois a tensão ela não vai atravessar meu solenoide, porque o botão ele é normalmente aberto. Uma vez que eu pressione o botão, ele permite a passagem de corrente, alimenta os terminais do meu solenoide, o que irá fazer com que a minha válvula seja atuada. Então, vamos lá, eu vou dar o play aqui. Então, pessoal, nós temos aí o meu circuito, eu vou acionar o botão pulso. Vejam que quando eu aciono, ele energiza meu solenoide, que faz com que a válvula comute de posição. Olha, bem simples o circuito, né? Mas é bem isso. Olha, gente, vocês perceberam que aí para que meu atuador ele avance, eu tenho que ficar pressionado no botão pulso. Logicamente, se eu quisesse que eu apertasse uma vez e ele permanecesse avançado, sem que eu precisasse ficar pressionando no botão, em vez de um botão pulso, bastaria que eu adicionasse um botão do tipo trava, né? Então, eu adicionando o botão do tipo trava, eu simplesmente giraria, né, a minha chave, a minha trava, uma única vez, e aí ele fica acionado. Tenho que pressionar novamente para que ele retorne, né? Isso. Então, a depender da aplicação, nós podemos ter esses dois modelos. Uma maneira alternativa seria exatamente a lógica OU, né? A lógica de eletrônica digital. Digamos, eu quero acionar esse meu cilindro de 2 pontos diferentes. Ou, se eu estiver em uma posição mais próximo da máquina, por exemplo, ou em outra posição um pouco mais afastada. Então, para que eu monte essa lógica OU, basta que eu adicione 2 botões, né? Pulso pode ser pulso um paralelo ao outro. Então, vamos ver como é que fica. Ó. A gente adiciona aqui um botão e um segundo botão paralelo ao primeiro. E aí alimentamos nosso solenoide. Então, esses 2 botões aqui, eu poderia acionar de um ponto por um botão ou de outro ponto, né, por outro botão. Aí, exercendo a lógica OU no meu circuito pneumático. Além da lógica OU, eu também tenho a lógica I, certo? Que seria um exemplo de aplicação em que esse cilindro só avançasse eu apertando simultaneamente os 2 botões, não é isso? Então, para que eu crie essa possibilidade, isso é muito utilizado por meio de segurança, né? Às vezes o operador tem que apertar com as 2 mãos para evitar
que ele coloque a mão dele no curso do cilindro, podendo se acidentar. Então aí eu irei ter que colocar, em vez de paralelo, eu terei que criar os dois botões, um em série com o outro. Então vamos ver aí como é que fica. Vejam bem, como eu não consigo aqui no programa acionar os dois botões ao mesmo tempo, eu vou botar um botão do tipo pulso e o outro do tipo trava, para que eu simule o aperto simultâneo dos dois botões. Então vamos ver aqui como seria. Eu vou dar o play novamente. Vamos ver que eu só consigo acionar o cilindro. Se eu ativar só esse, eu não consigo. Se eu ativar só o outro, eu não consigo. Só será possível, né, se eu acionar os dois. Então aí está a lógica e, a depender da aplicação, isso pode ser bastante útil aí, né? Para o sistema que você for desenvolver aí. Gente, vamos supor agora a seguinte situação, que eu deseje ativar o acionamento desse cilindro de simples ação por meio de um botão pulso, mas eu queira que quando eu apertar o botão pulso, o cilindro permaneça avançado, não retorne, e sem que eu precise usar um botão do tipo trava. Tem como fazer isso, eu apertar só o botão pulso e o cilindro permanecer avançado, sem eu precisar do botão trava? Tem. Só que para realizar essa atividade, nós iremos precisar de um relé, certo? Então vamos ver como é que a gente faz utilizando o relé essa atividade que eu acabei de descrever. Eu vou apagar aqui, e nós iremos utilizar um artifício bem conhecido aí, até na parte de acionamentos elétricos, que é justamente o contato chamado contato selo, né? Fazer um contato selo para que eu consiga acionar. Olha só, eu vou botar esse relé aqui e vou chamar ele de K1, certo? Olha, ao linkar direto aqui o meu botão pulso com o relé, eu estarei energizando esse relé, a bobina do relé. Só que em paralelo aqui eu vou botar um contato desse próprio relé, também intitulado K1. Coloquei K1 aqui, K1 em paralelo. Só que eu preciso energizar o solenoide, ó, para que eu consiga avançar o meu cilindro. Então eu vou colocar em uma segunda linha aqui um outro contato K1. Então vamos ver como é que vai ficar, ó. Aqui eu tenho o contato selo. Em paralelo aqui eu vou ter o K1 linkado ao solenoide. Olha só, vou dar o play aqui para a gente ver como é que vai funcionar. Vejam que nada, o sistema continua parado. Quando eu pressionar esse botão, eu irei energizar o relé, que irá fechar esses contatos, ó, permanecendo o contato fechado por meio desse selo. Então vamos ver, ó. O selo aqui, ele mantém o contato fechado, fechando aqui com o meu solenoide. Qual é a única questão aqui nesse exemplo? É que eu não consigo abrir, né? Eu não consigo retornar o meu cilindro, porque ele permanece avançado, ó, devido ao contato selo. Então eu tenho que colocar um contato normalmente fechado, um botão normalmente fechado aqui, para que eu consiga
desenergizar esse relé, fazendo com que o cilindro retorne. Então vamos ver, ó. Eu vou abrir aqui meu circuito e vou colocar um botão aqui normalmente fechado, ó, para que eu consiga depois desenergizar, não é isso? Eu relé. Vamos ver agora como é que fica, ó. Vou dar o play, botar um pulso, aí avançou. Para que eu retorne, basta que eu pressione esse botão aqui, normalmente fechado. Então, ó, avança, retorna, avança, retorna. Esse tipo de ligação, esse botão aqui, ele é chamado de botão, ó. Desligar, essa associação, ela tem a característica desligar dominante. Por que desligar dominante? Porque se eu pressiono esses dois botões ao mesmo tempo, eu não consigo alimentar o meu relé. Vamos ver, eu vou substituir aqui novamente por um botão do tipo trava para que nós possamos fazer essa associação, ó. Vou alimentar aqui. Olha, se eu pressionar os dois, ou seja, eu abrir esse e fechar esse, ele permanece desligado. Então, a essa associação eu chamo desligar dominante. E tem algum outro jeito alternativo de realizar essa operação? Tem. Se eu adicionar, em vez de adicionar aqui, eu adicionar logo depois desse contato K1, aí eu vou ter um comportamento diferente, que é o comportamento ligar dominante. Vamos ver como é que isso acontece, ó. Vou apagar. Eu vou manter esse botão do tipo trava, simplesmente para que eu consiga apertar os dois de maneira simultânea. Vamos lá. Eu ligo aqui diretamente. Vamos lá, novamente eu vou conseguir realizar a mesma atividade, né, de avanço e de retorno, ó. Apertei aqui, avança. Apertei aqui, retorna. A mesma atividade. Só que agora eu terei um comportamento ligar dominante. Por quê? Porque se eu apertar os dois botões ao mesmo tempo, ainda assim ele vai avançar, ou seja, ele vai ligar. Então vamos ver. Eu vou abrir o meu trava e vou apertar o outro. Olha que ele avança. Então aqui eu tenho um comportamento de ligar dominante. Enquanto que na outra formatação eu tinha um comportamento de desligar dominante, tá ok? Então aqui esse é o outro exemplo para que nós possamos iniciar aí, concluir o início do estudo de acionamento eletropneumático.